com muita alegria que estamos juntos mais uma vez. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eu quero mandar um forte abraço a todas as pessoas que têm conversado conosco, que temos encontrado na igreja, nas ruas e que têm assistido o nosso programa. Em especial aos amigos do Hospital Geral de Curitiba, que nos têm assistido também pelo circuito interno de televisão. No programa de hoje, nosso pastor titular, pastor Agostinho Basso, estará trazendo uma mensagem sobre visão espiritual. Eu gostaria de deixar uma pergunta a você. Como estão os teus olhos espirituais? Estão enxergando bem? Através desta mensagem, você vai encontrar esta resposta. Fique conosco, ao final do programa nós estaremos orando, falando com Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz, alegre, diz amém. Amém. Você veio para adorar a Deus, louvar a Deus, levante a mão. Amém. Aleluia. Dá um aleluia, hein, irmão? Grita aleluia. Mais uma vez, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos, neste momento, ler a palavra de Deus. Você tem a palavra, vamos abrir nesta hora. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Nós vamos, neste momento, então, ouvir a palavra de Deus. Eu quero pedir que Deus abençoe os irmãos que vão ouvir aqui na igreja, quem está nos assistindo pela televisão, pela internet, que esta palavra possa alcançar o teu coração, possa alcançar a tua vida, que Deus possa abençoar todos nós. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, na nossa caminhada cristã, como servos de Deus, como homens de Deus, como filhos de Deus, muitas vezes nós temos uma concepção errada. Achamos que a nossa caminhada vai ser somente alegrias, vitórias, felicidades, conquistas, coisas boas, coisas lindas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Graças a Deus. Na nossa caminhada, nós encontramos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, que enfrentaram grandes provações e grandes dificuldades. Mas todos aqueles que confiaram em Deus, que esperaram em Deus, que entregaram a sua vida nas mãos de Deus, eles foram grandes conquistadores, grandes vencedores, grandes vitoriosos. Ora, quem não lembra o caso de Daniel, na cova dos leões, quando todos pensavam que Daniel estaria devorado pelos leões, espedaçado pelos leões, quando o rei vai pela manhã até a cova dos leões, chama pelo nome. Qual a surpresa do rei? Daniel responde: ó rei, eu estou aqui porque diante de ti não foi achado culpa nenhuma, e perante o meu Deus eu não tenho cometido pecado algum. Então, ele foi provado, mas ele passou na provação. Irmãos, agora depende da maneira como nós enfrentamos a provação. Muitos, quando a provação vem, quando a provação se levanta, muitos se desesperam, perdem a fé, perdem o ânimo, alguns acabam até desviando do caminho, deixando a presença de Deus, deixando de servir a Deus e deixando de estar na casa de Deus. Quantos fracassaram? Quantos foram derrotados? Quantos foram vencidos na hora da provação, na hora da dificuldade? Mas muitos alcançaram grandes conquistas e alcançaram grandes vitórias.
O texto que nós lemos, ele deixa bem claro, aqui está 2 homens. Um deles era o profeta Eliseu. Outro era o empregado do profeta Eliseu. E era um momento de provação para Eliseu e para o seu moço também. Eles estavam em uma pequena cidade chamada Dotã. E o Eliseu, ele contava para o rei de Israel tudo o que o rei da Síria planejava contra os israelitas. Ele era o profeta, ele chamava o rei e dizia: olha, não passe por aquele caminho, não passe por aquele lugar, porque o exército da Síria vai estar ali para armar uma emboscada para derrotá-los. Então o rei da Síria, ele perguntou: aonde está este profeta? Aonde está este Eliseu? Disseram: ele está em Dotã. À noite ele mandou um grande exército, cercou a casa de Eliseu de noite. Cavalos, cavaleiros, armados, soldados preparados para prender Eliseu, para levar preso para a Síria. Quando amanhece o dia, o que acontece? O empregado do Eliseu, ele levanta, ele abre a janela, ele olha em volta da sua casa, o exército da Síria estava ali, todos armados, preparados para prender o Eliseu. Aí o moço do Eliseu, ele disse o seguinte: ai meu senhor, que faremos? Ele disse, e o Eliseu disse: o que houve? Olha, nós estamos rodeados, o exército da Síria está aí, estão aí cavaleiros, armados, soldados, capitães, para nos prender, para nos levar cativo para a Síria. Eliseu calmamente olhou para o Geazi, ou para o seu empregado, e disse a ele: não temas, não temas, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aí o Eliseu olhou que o seu empregado, ele estava confuso. Mas como? Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles? Mas eu não estou vendo nada. Eu estou vendo aí os soldados, os adversários, os inimigos. Mas onde está a presença de Deus? Onde está a glória de Deus? E o profeta Eliseu, ele fez uma oração e ele disse que: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Abre os olhos do moço para que ele veja. Deus ouviu a oração do profeta Eliseu, abriu os olhos do seu empregado, ele olhou. Em volta deles, além do exército da Síria, dos soldados, dos capitães que estavam ali estava a presença de Deus. Ali estavam os anjos de Deus. Deus havia enviado uma multidão de anjos para guardar o profeta, para guardar ele, para protegê-los. Deus lhe deu uma grande vitória. Deus era com eles, Deus estava com eles. E quando o exército desceu para prender Eliseu, para prender o seu empregado, ele fez mais uma oração: Senhor, fere os inimigos de cegueira. Eles ficaram cegos. Eliseu chegou e disse: olha, o homem que vocês procuram não está aqui. Olha, eu vou levar vocês até onde ele está. E conduziu aqueles homens até a presença do rei de Samaria, do rei de Israel, porque Deus era com eles e Deus lhe deu a vitória. Amém? Irmãos, nós enxergamos com os olhos da matéria, do nosso corpo físico. Muitos enxergam bem, outros não enxergam bem. Alguns têm que usar um para-brisa como eu, né? Como muitos aí. Outros já não precisam, graças a Deus, né? Então nós olhamos, enxergamos, e é uma bênção de Deus ter uma boa visão, não é? Enxergar bem é uma bênção, não é? Levante a mão, é ou não é? Você enxerga bem, levante a mão. Quem enxerga bem, levante a mão. Tem uma boa visão, levante a mão. Olha, um bom teste, alguém diz: eu não enxergo bem. Uma distância de 20 metros, coloque uma nota de 100 na frente dele para você não enxergar, né? Se ele não enxergar, ele está meio cego, né? Mas se ele enxergar, é porque ele está bem de visão. Mas irmãos, além da nossa visão física,
que nós enxergamos no nosso corpo, nós temos a visão espiritual. Olhos espirituais, visão espiritual. Quem tem esta visão, levante a mão. Quem tem uma boa visão espiritual, ele caminha mais além, ele vai mais além. Quem não tem uma boa visão espiritual, ele caminha, mas caminha mais devagar, a sua caminhada é mais lenta, ele não chega aonde a outra pessoa chega, porque a sua visão espiritual, talvez a pessoa tenha miopia espiritual, tem problemas espirituais, a sua visão espiritual é conturbada, ele não consegue enxergar bem, ele não consegue ver bem. O empregado de Eliseu, ele só enxergou os inimigos, nada mais. Eliseu, estamos perdidos, os adversários estão aí, os inimigos estão aí, e eles vão nos levar. Eliseu calmamente, aquela visão linda, bonita, aquela visão espiritual, ele disse: não temas, não tenha medo, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Amém, graças a Deus. Irmão, todos nós somos provados, um de uma maneira e outro de outra maneira. Somos provados no casamento, provados na família. Quantas provações no seio do lar, quantas pessoas amarguradas, entristecidas, feridas, machucadas, quantos homens chorando, lamentando, porque perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, a família foi embora, e ele ficou sozinho na solidão. Uma tristeza profunda. É uma terrível de uma provação quando acontece isso no lar da pessoa que é evangélica, da pessoa que é cristã. Quantas mulheres chorando, lamentando, sepultando os seus sonhos. Ela casou, alimentando aquele sonho ter o seu esposo. Alguém revela para ela que o seu marido está nos braços de uma outra mulher, que ele já tem uma outra mulher, já mudou em casa, não é mais o mesmo, já não dorme mais na mesma cama, já dorme na sala, já não chama mais de amor, já não beija mais a sua esposa, já não tem mais carícia para a sua esposa, e logo ele chega, arruma as malas e diz: olha, o nosso casamento acabou. Fulana, eu não sinto mais nada por você, eu não sinto mais amor nenhum por você, eu quero que você seja feliz, arrume um outro homem, eu arrumei outra mulher, vai embora. Quantas provações, quantas lutas nesta área. Agora, se a pessoa é uma pessoa espiritual, se a pessoa confia no poder de Deus, se ele espera em Deus, se ele crê no poder de Deus, o nosso Deus é poderoso para realizar milagres, para realizar prodígios e maravilhas. Deus pode mudar aquela história, Deus pode mudar aquela situação, Deus pode trazer aquele homem de volta, humilhado, arrependido, convertido, trazer de volta para o seu lar. Você crê no poder de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus diz ainda o seguinte, no livro do Gênesis, a passagem que nós meditamos aqui no domingo passado, lembra a história de Abraão? Lembra? Abraão estava tranquilo, feliz, alegre na sua casa, ele se considerava um homem realizado na vida. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha empregados, ele tinha fazenda, e aquilo que ele mais almejava, que era ter um filho, agora estava ao lado dele o Isaac. O Isaac, não sei qual era a idade dele, talvez, vamos imaginar aí, 8, 9 anos.